Mesmo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o X, o antigo Twitter, no Brasil na última sexta-feira, parlamentares da oposição seguem fazendo publicações na plataforma de Elon Musk. Essa é uma apuração minha com a nossa analista de política, a Jussara Soares. O senador Sérgio Moro voltou a publicar no X na noite de domingo. O parlamentar alegou que pediu a um amigo que está nos Estados Unidos para postar por ele, ou seja, passou a senha para o amigo e falou: posta por aí, te manda mensagem. Na publicação do X, reproduzida no perfil do senador do Instagram, Moro afirma que seguirá usando a plataforma com a ajuda dos amigos no exterior, até que a decisão judicial seja revista por, abre aspas, sua ilegalidade e desproporcionalidade, fecha aspas. Ele disse, abre aspas, sou senador da República pelo Paraná, tenho imunidade material por opiniões, palavras e votos. Essa parte da Constituição Federal está em pleno vigor. Se entenderem que foi revogada ou suspenso, que me avisem primeiro. Continuarei assim, postando minhas opiniões, inclusive as críticas, como sempre, sem ofensas pessoais, nessa rede que constitui um importante instrumento do mandato e meio de comunicação com os paranaenses e a comunidade internacional. PS, uma observação. Até que a decisão judicial seja revista por sua ilegalidade e desproporcionalidade, pedi a um amigo para postar a partir de lá na minha rede. Se a imprensa pode usar correspondentes, eu posso usar meus amigos no exterior, disse então o senador Sérgio Moro. A deputada federal Júlia Zanatta também segue usando a plataforma. Ela fez 5 publicações entre domingo e segunda-feira. Procurada pela CNN, a deputada Júlia Zanatta ainda não respondeu. Vamos chamar o Pedro Venceslau, então, como prometido. Pedro, eu achei muito interessante, claro, você pode comentar também como é que estão se comportando aqui os parlamentares da oposição nas redes, porque eles estão ali dominando, né? A gente vê que a oposição, de fato, pegou para si o funcionamento do X e ninguém mais. Mas, para além disso, Pedro, eu achei interessante a sua conversa também com o representante do governo. Eu queria que você trouxesse novamente quem é essa pessoa, Pedro, e quais são as observações pertinentes, já que a gente já tem os votos, portanto, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e muito importante também o ponto em que o ministro Luiz Fux chama a atenção para o que pode ser considerado ressalvas ou excessos, né, como a sua fonte chamou. Esse chama Comitê Gestor da Internet. É um colegiado que ele é multidisciplinar, então você tem representantes da sociedade civil, representantes do governo, entre outros agentes ali que participam desse grupo. É um grupo que trabalha e atua na pasta da Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia. A coordenadora do grupo é a jornalista Renata Miele, com quem eu conversei. E ela me disse que a posição oficial do comitê é que a multa é abusiva e penaliza o usuário. No que se refere à questão do VPN, ela falou que é praticamente impossível, impraticável fazer a fiscalização para que se aplique essa multa, que ela considera abusiva. E essa avaliação que ela faz também é compartilhada por especialistas e por integrantes do governo. Um deles me disse o seguinte, que ao mesmo tempo, pelo nível de facilidade de baixar o VPN, é muito complicado fazer essa fiscalização. Por outro lado, segundo essa fonte, eles entendem que o Alexandre de Moraes precisa buscar alguma trava, porque senão a decisão dele seria absolutamente inócua. Na leitura dessa fonte do governo, ela é a seguinte, que a parte mais difícil para os ministros do Supremo Tribunal Federal será justamente essa de definir o que pode, o que não pode e como punir e como fiscalizar. Nesse momento, além dos parlamentares, a gente vê que várias outras pessoas têm usado subterfúgios para driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Alguns veículos de informação, por exemplo, estão postando conteúdo pelos seus correspondentes internacionais. É o caso da Folha de São Paulo, por exemplo. E também outros veículos que têm correspondentes. O caso do site Poder 360 também está fazendo essa estratégia. Os correspondentes, os jornalistas que colaboram para essas plataformas no exterior... A CNN também, viu, Pedro? A CNN também, publicando no exterior. Então, assim, é uma maneira legítima e legal de você continuar utilizando essa ferramenta que é o X. Inclusive, é possível, por meio dos correspondentes internacionais, fazer esse mapeamento de quem está utilizando e quem não está utilizando aqui dentro do Brasil. Porque eu já conheço casos de pessoas que já estão usando o VPN
e sabem que provavelmente não vão ser punidas, porque seria muito difícil alguém identificar essa pessoa, até porque depois que ela fosse identificada, para bloquear teria que pedir o IP para o próprio X. Não, Então, inclusive também o Supremo Tribunal Federal não teria um gabinete para ficar monitorando quem entra por VPN na rede. A questão é quem publica de fato e quem publica e está nos inquéritos investigados pela Suprema Corte, né, Pedro? exatamente, porque tem muita gente que está utilizando, mas na surdina, não publica nada e fica só navegando e lendo para saber o que está acontecendo. Mas existem aqueles que simplesmente burlam ali para poder justamente criar um fato político, criar uma situação de confronto com o Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro adotou uma estratégia que eu achei criativa. Ele tem alguém postando para ele no exterior, portanto não há nenhuma ilegalidade e ele continua ativo nas redes. Cada um vai buscando o seu jeitinho nesse momento. Só precisa confiar muito nesse amigo, porque depois quando cair a restrição, esse amigo começa a tuitar pelo Sérgio Moro no exterior, o que ele não quer é um problemaço, né? Exatamente. Quem tem amigos tem tudo. Aliás, os nossos correspondentes também. Hoje pedimos ao Américo Martins para informar ao pessoal do Twitter, né, do X, antigo, ainda chamo Twitter, né, porque está aqui no nosso imaginário popular, para twittar também ali o nosso cardápio, que todos os dias estava, né, Uribe, à disposição da nossa audiência. Então, portanto, usando também dos nossos jornalistas que estão fora do país para fazer isso, porque por lá também muita gente acompanha, né, o jornalismo da CNN e de outras empresas de comunicação. Pedro, obrigada pelas suas explicações.